Fala pessoal, nessa questão ele fala que 6 cartas foram numeradas de 1 a 6, cada carta com um único número e distinto dos números das outras cartas. Ou seja, tem uma carta com o número 1, uma carta com o número 2, uma carta com o número 3, uma com o número 4, uma com o 5 e uma com o 6. E aí ele fala que 6 rapazes, entre eles André, Beto e Carlos, receberam cada um e de forma aleatória uma dessas cartas. Ele quer saber qual que é a probabilidade desses três, o André, o Beto e o Carlos, terem recebido cartas cujos números, dispostos em ordem crescente, são números consecutivos. Então, primeiro, quando a gente fala de probabilidade, a gente fala de uma razão. Uma razão entre o número de maneiras em que pode acontecer o que eu quero, ou seja, o número de casos favoráveis, e o número total de maneiras de a situação se desenrolar, que é o número de casos possíveis. A gente está focando nas cartas retiradas pelo trio de amigos André, Beto e Carlos. O total de maneiras de esses caras receberem 3 cartas. Bom, o André tem 6 cartas que ele pode receber. O Beto tem 5 cartas que ele pode receber. E o Carlos tem 4. Então o André vai tirar as cartas primeiro. São 6 cartas possíveis. Ele pode receber qualquer uma das 6. Para cada uma das 6 cartas que o André recebe, o Beto pode retirar alguma das outras 5. Tinham 6, o André pegou uma, sobraram 5. E para cada uma das cartas que o André pegou e que o Beto pegou, aí sobram 4 opções para o Carlos. Isso significa que o total de cartas é 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Esse é o denominador que a gente vai considerar. Deixa eu fazer um traço reto, né? Sempre bom. Agora, a gente precisa estudar o número de casos favoráveis, que é o número de maneiras de acontecer o que o exercício pediu. O que o exercício pediu? O exercício pediu que os 3 números, o número do André, o número do Beto e o número do Carlos, quando dispostos em ordem crescente, então quando ordenados, têm que formar números que são consecutivos. Então, se eu pensar no André, no Beto e no Carlos, eu vou considerar que o André pegou um número menor, o Beto do meio e o Carlos ficou com um número maior. Quais são as sequências possíveis aqui? Pode ser 1, 2 e 3. Essa é uma sequência de 3 valores consecutivos. Pode ser 2, 3 e 4. Pode ser 3, 4 e 5. Ou pode ser 4, 5 e 6. São esses os 4 trios de valores que são consecutivos. Mas quando a gente fez essa listagem, a gente considerou que o André recebeu o menor número de todos, o que não necessariamente é verdade. Na verdade, qualquer um dos 3 pode ter recebido o menor número, né? E qualquer um dos 3 pode ter recebido o maior número. Então eu preciso considerar que são 4 trios de valores, certo? Mas esses números podem ser embaralhados entre os 3 amigos de qualquer maneira. Então a gente precisa multiplicar ainda por 3 fatorial, né, que é a quantidade de permutações, de maneiras de embaralhar esses 3 números, para considerar a ordem que esses 3 amigos vão receber, cada um deles. Se você preferir, pensa assim: são 4 trios de números, mas para receber o primeiro número não precisa ser o André, pode ser qualquer um dos 3 amigos. Para receber o segundo número não precisa ser o Beto, pode ser cada um dos 2 amigos. E para receber o último número não precisa ser o Carlos, pode ser cada um não, né? Pode ser um colega que sobrou depois de os outros 2 já terem ficado com os 2 primeiros. Então, o número de casos favoráveis, o número de maneiras de a gente distribuir essa sequência de 3 números de maneira que eles formem, né, valores que são consecutivos, são 3 números vizinhos, é 4 vezes 3 fatorial, 4 vezes 6, né? Que é 24. Pô, bacana. Então são 24 maneiras de acontecer o que eu quero, de um total de 120. Esses 2 números são divisíveis por 24, chegando na resposta final, que é 1/5.
Então tem 1/5 de chance de esses colegas receberem cartas, né, com valores que, quando colocados em ordem crescente, formem números que são consecutivos. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.